Sejam todos bem-vindos. Este é o portfólio ciclo 4, Educação Matemática, da matéria de Educação Matemática, da instituição Claretiano. Meu nome é Wander e o professor e tutor é o Eric Fabiano. Já vou pedir licença, pedindo desculpa que eu vou falar um pouco baixo, porque eu estou recuperando do Covid. Mas está tudo bem. Bom, o assunto do meu trabalho é modelagem matemática e progressão aritmética. Mas antes de iniciarmos, afinal, o que é modelagem matemática? Segundo Marcelo Rigonato, a modelagem matemática, de uma forma simples, resume-se à criação de um modelo matemático, um padrão ou fórmula matemática, para a explicação ou compreensão de um fenômeno natural. Esse fenômeno pode ser de qualquer área do conhecimento. Atualmente, podemos perceber o uso da modelagem matemática na criação de bovinos, produção de materiais para a construção civil, movimentação de animais, teoria da decisão, crescimento de cidades, controle biológico de pragas e outros. Então, pelo que eu entendo do que eu acabei de ler, a modelagem matemática, de maneira geral, é a construção de um modelo, para explicar, para facilitar a compreensão de qualquer fenômeno natural. Então, no caso da pandemia, houve vários modelos, através de funções exponenciais, demonstrando qual que seria a tendência de aumento de novos casos, em relação aos casos que aumentaram, em relação aos casos que diminuíram. Então, a gente vê muito isso na demonstração gráfica também, E, então, isso ajuda muito os estudos, tanto da ciência quanto da matemática, a conseguir descrever, fazer hipóteses também em relação a qualquer fenômeno natural. Em relação a compras, em relação a diversas áreas também. Então, essa, de maneira geral, é a definição da modelagem matemática. Agora, a modelagem matemática na educação, o que vem a ser a modelagem matemática na educação. Segundo Barbosa, a modelagem matemática é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar ou investigar por meio da matemática situações oriundas de outras áreas da realidade. Deste modo, compreende-se que há diversas entradas para a modelagem matemática, tanto no âmbito da matemática aplicada, quanto no âmbito da educação matemática. Então, o que eu entendo disso aqui também, que eu acabei de ler, o que eu vejo e explico baseado no meu conhecimento? Que a modelagem matemática na educação, ela é uma técnica de ensino-aprendizagem, no qual os alunos deixam de ser apenas, vamos assim dizer, apenas aqueles que assistem, e o professor deixa de ser apenas aquele que é o detentor do conhecimento. O aluno ele passa a ser participante do processo de investigação, do processo de modelar o sistema matemático para encontrar uma solução de um certo problema. Então, o aluno ele começa a participar tanto da parte da criação do modelo matemático, a criação de um problema, e através da criação de problema ele também vai buscar a solução. Então, através dos seus conhecimentos em matemática, o aluno ele faz parte de todo o processo de criação e de solução. Então, isso é muito interessante para estimular a criatividade do aluno, para também estimular o aluno a reforçar reforçar em relação aos conceitos matemáticos que ele já tem. Isso ajuda muito a parte de aprendizagem. Há vários artigos que dizem isso. Então, os benefícios da modelagem matemática
para a educação, né? Facilita a compreensão da relação entre a matemática e a realidade, ou seja, a matemática ela começa a ter um pouco mais de sentido em relação a vários fatores, né? Porque muitas vezes a matemática parece abstrata, mas quando a gente começa a estudar a modelagem matemática, a gente consegue achar mais a relação entre a matemática e vários assuntos, né? Então, valoriza o saber fazer do estudante, que desenvolve a capacidade de avaliar o processo de construção de modelos matemáticos em diferentes contextos, né? Estimula a capacidade de aprender a aprender, ou seja, permite que o estudante pense em soluções para as mais diferentes situações. Maior autonomia do estudante no processo de aprendizagem, que precisa elaborar hipóteses para solucionar o problema. Então, esses são alguns benefícios que a modelagem matemática pode trazer para a educação, né? E como levar a modelagem matemática para a sala de aula? De que maneira que o professor ele poderia levar essa modelagem matemática, né? Como que ele poderia trazer ela para os alunos? Né? Algumas maneiras aqui foram apresentadas, né? Mas eu creio que também possa haver outras, né? O professor, né, descreve uma situação, problema e fornece as informações necessárias para que ele seja resolvido. Os estudantes são responsáveis pelo processo de resolução, né? Então, o professor já leva o problema e os alunos vão ser responsáveis pelo processo de resolução através da criação de um modelo matemático. O professor leva para a sala de aula um problema do mundo real, que pode ser de outra área do conhecimento. E os estudantes precisam buscar, por si próprios, as informações necessárias para resolvê-los. Com base em temas não matemáticos, os discentes pensam em questões e formulam respostas. Eles também devem buscar as informações para solucionar os problemas. Então a modelagem matemática é construir com os alunos, né, todo esse ambiente que propicia e dá oportunidade para o aluno fazer parte da construção da solução, da construção do problema. Então, é algo muito interessante, né, que sai do modelo tradicional de ensino, que é onde só o professor explica, o aluno anota, e fica só um sistema reprodutivo, né, de conhecimento, de conteúdo, de informação, em que o aluno muitas vezes não participa do processo, né, de aprendizagem. Então, a modelagem matemática ela entra para ajudar, né, nesse processo, onde os alunos possam aprender mais e participar também de esse processo mesmo de aprendizagem. Então, progressão aritmética, né, que faz parte do nosso tema, né, que é modelagem matemática com progressão aritmética. O que vem ser a progressão aritmética por definição? A progressão é uma progressão de números, os quais são obtidos através da soma de um mesmo valor. Este valor se chama razão, né? Então, uma sequência de números é uma progressão de números, né, que são obtidos, cada número é obtido através da soma de um mesmo valor, né, que esse valor se chama razão. Então, um exemplo aqui, né? Então, temos uma progressão de 3, 6, 9, 2. Se tivesse mais um termo, já poderíamos afirmar que seria o quê? 15, porque a gente já consegue enxergar que a cada termo está sendo somado 3, né? Então, 3 mais 3 igual a 6, 6 mais 3 igual a 9, 9 mais 3 igual a 12, né? Mas a razão dessa progressão aritmética, né, por definição, ela se encontra através da subtração de um termo em relação ao seu antecessor, né? Então, portanto, a razão, né, dessa progressão, ela se encontra da maneira, né? 6 menos 3 igual a 3. 9 menos 6 igual a 3. E 12 menos 9 igual a 3. Então, a gente viu que o valor, né, houve um acréscimo do mesmo valor em relação à progressão aritmética, e esse valor é o número 3. E como esse valor ele é maior que zero,
a nossa PA é crescente. Agora, nesse exemplo, temos uma progressão, 12, 7, 2, né? Se a gente olha assim, né, pela definição está falando, né, que os números são obtidos através de uma soma de um mesmo valor. Mas a gente sabe que se a gente somar um número negativo, a gente vai acabar subtraindo de qualquer forma, mas a gente estaria somando o valor, né? Então, 12 mais menos 5 seria 7. E 7 mais menos 5 seria 2, né? Então, a razão se encontra, né? 7 menos 12 igual a menos 5. 2 menos 7 igual a menos 5. Como esta razão ela é menor que zero, temos que a PA é uma PA decrescente. Outro exemplo, né? Temos uma PA, uma progressão com os seguintes termos: 8, 8, 8. Ou seja, né? Está sendo somado o valor? Sim, o valor zero, né? E como é que se acha essa razão? 8 menos 8 igual a zero. 8 menos 8 igual a zero, né? Então, a PA é uma PA constante, porque a razão é zero, né? Então, todos os termos se continuam o mesmo, né? Mas ela, sim, continua sendo uma PA. Então, quando a PA tem uma razão maior que zero, ela é crescente. Quando ela tem uma razão menor que zero, ela é decrescente. E quando ela tem uma razão igual a zero, ela é uma PA constante, né? Então, por definição, aqui no cantinho da tela, né, a gente achou que a razão é o AN, que é o termo geral, menos AN menos 1, né? Ou seja, um termo menos o seu antecessor. Então, vamos supor que esse AN eu quisesse me referir ao terceiro termo. Então, a razão é igual ao A3, que é o terceiro termo, menos A3 menos 1, que seria o A2, que é o segundo termo. Então, é um exemplo de exercício, né? Descubra o valor de x sabendo que a sequência a seguir é uma PA. Então, temos uma progressão, né, com primeiro termo x, segundo termo 3x menos 1, terceiro termo 4x mais 5. Como que eu descubro o x nesse caso, né? Se a gente sabe que a razão ela é a subtração de um termo em relação ao seu antecessor, né? Mas como eu vou descobrir? Vamos lá, vamos recordar, né? Como no exemplo da PA anterior, de 3, 6, 9, a gente viu que para achar a razão que é igual a 3, a gente fez, né? 6 menos 3 igual a 3, 9 menos 6 igual a 3. Então, a gente viu que, né, a subtração do segundo termo em relação ao primeiro, o resultado é igual à subtração do terceiro termo em relação ao segundo. Certo? Então, a gente achou que 6 menos 3 é igual a 9 menos 6. Então, por definição, a gente pode achar o valor de x quando a gente iguala, né, a subtração de um termo em relação ao antecessor com outro termo em relação ao seu antecessor, que é o antecessor desse outro termo. Então, a gente vai fazer dessa mesma maneira, exatamente isso, que seria, né, que a razão ela é igual a 3x menos 1 menos x, né, que é igual a 4x mais 5 menos 3x menos 1. Ou seja, o segundo termo menos o primeiro, ele é igual ao terceiro termo menos o segundo. Então, quando a gente faz essa igualdade, a gente vai acabar caindo numa equação só, com uma incógnita. A gente isola os termos, a gente acha, né, que seria 2x menos 1 é igual a x mais 6, né, e encontraríamos que nosso x tem o valor de 7. Se o x tem o valor de 7, né, a gente já achou a resolução do problema, mas a PA ficaria assim, 7, 20, 33, que seria uma PA de razão 13, né? Então, isso seria muito interessante para a gente descobrir, né, que poderíamos, sim, encontrar o valor de x, né, em uma PA. Então, a nível de conhecimento, né, as fórmulas da PA, né? Então, a fórmula da razão. Razão é igual ao termo geral, o AN, menos AN menos 1, como eu havia explicado antes, né? É o seu um termo menos o seu antecessor, né? Termo geral. Termo geral é o AN,
que é igual a 1, que é o primeiro termo, n menos 1, r. Então, vamos supor que eu queira descobrir o 18º termo. Então, seria o A18, que é igual ao A1, primeiro termo, mais n menos 1, que seria 18 menos 1, 17R. Então, o meu A18 seria o A1 mais 17R. Então, a soma infinita de todos os termos da PA seria o primeiro termo mais o termo geral, né, entre parênteses, multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Né? Então, se eu sei que minha PA tem, por exemplo, 20 termos, eu quero somar todos esses termos. Então, seria o A1, primeiro termo, mais o A20, né, que seria em relação ao toda a PA, que seria de 20 termos. Isso, entre parênteses, vezes 20, que seria o número de termos, dividido por 2. Né? Então, isso aqui é só para a gente recordar, né, as formas da PA, para a gente prosseguir no nosso trabalho, mas o que mais a gente vai usar é a fórmula da razão. Então, nesse caso aqui, eu mesmo modelei um exercício que envolve progressão aritmética e modelagem matemática. Né? Então, o enunciado, né? Modele um exercício em que envolva uma PA, a qual cada termo tenha uma variável x e que a razão seja 5. Cada termo desta PA corresponderá a uma dimensão do volume de um paralelepípedo: largura, comprimento e altura. Após achar cada termo, faça uma simulação deste sólido no GeoGebra. Né? Então, tá bom. Então, primeiro passo: manipular 3 termos de forma que haja a variável x e que a razão seja 5. Né? Então, através de tentativas, eu consegui achar, né, esses valores aqui para os termos da PA. Mas de que maneira que eu achei? Então, se eu sei que a razão é 5, eu fiz, né, meu segundo termo menos o primeiro é igual a 5, achei um valor de x. E meu terceiro termo menos o segundo tem que ter tem que ser igual a 5, só que tenho que ter o quê? Um x também que seja igual ao que eu tinha achado anteriormente, através da subtração do segundo termo com o primeiro. Né? Então, eu vi que, né, o terceiro termo menos o segundo é igual a 5, eu também achei que meu x é igual a 4. Mas, para achar esse valor, não foi simples. Eu tive que manipular, eu tive que fazer um modelo de várias tentativas para achar o valor de x ser o mesmo, em relação à primeira manipulação, à segunda manipulação, em relação à terceira, que seria, né, como a gente viu anteriormente, né, que a razão ela é igual ao termo menos seu antecessor. Independente de qual termo que a gente pegar, em relação a esse antecessor, o número é igual, o valor é o mesmo. Então, a terceira manipulação seria o segundo termo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro termo menos o segundo. E a gente acha também que é o valor de x igual a 4. Eu achei que o valor de x igual a 4. Mas, né, através da tentativa de colocar valores nos termos, eu tive que fazer várias vezes para conseguir achar esse modelo, para conseguir achar que o x é igual a 4 em qualquer manipulação em relação a essa PA. Né? Então, se eu achei que o meu x é igual a 4, então eu acho que já acho os valores, né, dos termos dessa PA que correspondem à dimensão de um volume de um paralelepípedo. Né? Então, eu achei que meu A1, né, é igual a 7, 4 mais 3. O meu A2 é igual a 12, que seria 3 vezes 4. E meu A3 seria 17, que seria 6 vezes 4 menos 7. Então, as dimensões do meu paralelepípedo, ele seria
né? Largura, comprimento e altura. Então, a largura seria 7, meu comprimento seria 12, e minha altura seria 17, né? Então, a gente viu que foi possível modelar uma PA com uma variável x em cada termo, já que a gente sabe que a razão é 5, né? Então, né, a atividade nossa a gente acabou de ver, né? Então, nossa PA é essa, x mais 3, 3x, 6x menos 7. Como visto anteriormente, nosso x é igual a 4, né? Então, nossa PA ficou 7, 12, 17, né? Razão é 5, né? Então, as dimensões seriam largura igual a 7, comprimento igual a 12, altura igual a 17, né? Então, a gente pode, né, fazer essa simulação no software GeoGebra, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, né? E eu até coloquei aqui mais uma proposta, né? Após achar cada termo, encontre seu volume e faça uma simulação desse sólido no GeoGebra. Ou seja, o volume do paralelepípedo, né, desse prisma, é a multiplicação das 3 dimensões, que seria 7 vezes 12 vezes 17, que a gente achou que é 1.428 centímetros cúbicos, né? Então, agora eu vou simular este paralelepípedo que eu modelei através da modelagem de uma progressão aritmética com variável x em cada termo, com a razão igual a 5, né? Então, eu vou interromper o... E agora eu vou para o GeoGebra, para a gente fazer a nossa simulação. Tá, então aqui a gente tem o software GeoGebra, né? Software GeoGebra, para quem não sabe, é um software muito conhecido em matemática, e ele ajuda a fazer diversas simulações, né? Então aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho uma janela de visualização 2D, e do meu lado direito, né, que eu posso até expandir um pouquinho, eu tenho uma janela de visualização 3D, né, onde eu tenho aqui as dimensões x, em vermelho, o meu y em verde, e nesse caso aqui, eu tenho o meu z em azul. Então, eu tenho 3 dimensões, né, na minha janela de visualização 3D. Como que eu vou fazer para simular um paralelepípedo no software GeoGebra com essas dimensões que a gente tinha, né, descoberto através daquela PA? Então, eu venho aqui, coloco exibir, janela de visualização, certo? Vou colocar uma ferramenta aqui no meu GeoGebra, que é chamada de controle deslizante, né? Esse controle deslizante é uma ferramenta que eu posso colocar um valor, né, variável. Então, eu posso colocar um valor de 1 a 7, né, para representar depois de uma maneira melhor o volume sendo alterado. Esse nome dessa ferramenta controle deslizante, eu vou colocar L. L de quê? L de largura, né? Que eu sei que a minha largura varia tem um valor 7. Aqui, eu vou colocar, né, uma outra controle deslizante referente à dimensão que comprimento. Ele vai de 1 a 12, né, com incremento de 1, para depois eu representar e aumentando e diminuindo, tá bom? Aqui eu tenho o comprimento, né? Então aqui eu tenho a largura, o comprimento. Agora falta o quê? Qual que é a outra dimensão? Falta a dimensão de altura, né? Então, a altura, eu vou clicar aqui,
criar outro controle deslizante, colocar um H. Esse H a gente tinha visto que é o quê? 17, certo? Então, é 7, 12, 17, cumprindo a razão de 5, né? Que a gente tinha descoberto já pelo enunciado. Então, aqui, minha largura é de 7, meu comprimento é de 12, minha altura é de 17. Tá, vamos começar agora, então, a fazer o nosso modelo, né? O que a gente tem que começar a fazer aqui? Opa, aqui meu software está travando um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Opções, janela de visualização. Então, aqui eu tenho minha janela de visualização. Em paralelo, aqui eu tenho minha janela de visualização 3D. Certinho. Então, eu vou começar colocando alguns pontos, né? Então, eu coloco um ponto na origem, né? Este ponto, eu vou mudar a cor dele para a cor vermelha. Este ponto é chamado ponto A, um ponto na origem. Beleza. Aqui eu vou colocar um outro ponto, né? 2. Vou colocar a cor dele de vermelho também, para facilitar a visualização. Como definido, já está com o branco, mas isso me prejudica. E o B, eu vou colocar, né, no X dele, no caso, eu vou colocar como L, representando a largura. O Y dele, eu vou colocar em relação a A, que seria, no caso, 0, né? E aqui eu vou colocar 0. Isso são as coordenadas do meu ponto. Tá. Então, na verdade, é isso aqui. Então, meu Y de A. Y de A. Agora sim. Então, né, o meu B está relacionado à largura. Então, o X do meu B está relacionado ao meu controle deslizante que eu tinha colocado aqui da largura. Ou seja, né, voltando aqui, o meu X está relacionado a L, que é o meu controle, que está variável. O meu Y está relacionado a A. Como A está na origem do X, o Y é 0, né? Então, ele se posiciona aqui, né, variável. Vou fazer outro ponto, né, outro ponto qualquer. Vou colocar aqui. E vou mudar esse ponto também para uma cor vermelha. Vou colocar aqui um vermelho. Este ponto, vou colocar, né, como coordenada já o comprimento, dimensão de comprimento, né? Então, aqui eu vou colocar C como X e o Y. Não, eu vou colocar, na verdade, o X como largura, né? E o Y eu vou colocar em relação ao comprimento. X igual ao comprimento. Então, o Y igual a, no caso, 4. Né? Um exemplo aqui só para representar, para a gente localizar o nosso ponto. E a largura, ela altera junto com o ponto B. Né? Os dois estão juntos. Então, se aumentar a largura, esses dois pontos vão andar juntinhos. Né? Então, o eixo X está relacionado ao controle L, tanto nesse ponto quanto nesse. Né? Vou criar mais um ponto aqui, né? Porque a minha base ela é retangular, né? Porque é um paralelepípedo. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar exibir rótulo, vou de novo colocar a cor vermelha. E este ponto, né, as propriedades dele. Né? O meu X eu vou colocar em relação ao meu A, o X de A. Ou seja, está na origem. E o meu Y eu vou colocar em relação a C. Né? Em relação a C. Ou seja, esse ponto E ficou aqui, formando uma base de um paralelepípedo. Né? Ficou bem interessante.
Por quê? A gente vai precisar dessa base para a gente colocar aqui na nossa janela 3D, fazer uma relação entre aqui e aqui. Então, aqui os 4 pontos também ficaram aqui nessa janela, né? Agora, pela ferramenta polígono, eu vou criar um polígono entre esses 4 pontos. Volto no primeiro ponto que eu cliquei. Criei um polígono na janela de 2D. Agora, aqui na minha janela de visualização 3D, eu venho na ferramenta em relação ao prisma, né? Extrusão para prisma. Ou seja, eu clico aqui nesse polígono e faço uma extrusão para o prisma, né? Na janela 3D. Ele pede a variável altura. A altura a gente tem que é H, que é em relação àquele controle. Então, eu coloco aqui o H e pronto. A gente já tem um prisma, né? Então, aqui, ó, eu vou mover minha janela e vou girar minha janela para a gente ver o nosso paralelepípedo formado aqui, né? Ficou bem bacana, eu achei. E aqui a gente vai conseguir visualizar ele até de uma maneira melhor, né? Então, a gente viu que, a gente tinha visto que, né, voltando no nosso exemplo, a gente tinha visto que o valor da nossa da nossa largura era o valor de 7. A largura nossa é o valor de 7. Do nosso paralelepípedo. O valor do nosso comprimento é o valor de 12, né? E o valor da altura é o valor de 17. Por quê? Para cumprir, né, as dimensões do paralelepípedo com uma razão em relação a PA de 5, né? Então, L é 7, comprimento 12, altura 17. Então, aqui a gente tem, né, já formado o nosso paralelepípedo. Ó. Olha que interessante que ficou. Com os valores que a gente encontrou. Olha que interessante. Aqui, ó, os valores, ó, no eixo X, dá para a gente ver que está 7, por mais que não esteja com a escala. Eu posso mudar aqui e a gente consegue ver a escala. Eixo X, distância, eu vou colocar de 1 em 1. Agora a gente vai conseguir visualizar exato o nosso valor. Então, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, eu consigo colocar uma escala de 1, e agora a gente consegue ver exatamente que no meu eixo X, a minha largura é 7. Né? Se eu dar um zoom aqui, eu consigo ver o 7. No meu eixo Y, o meu comprimento ele é 12. Né? Aqui está um pouco difícil a visualização aqui pelo eixo. Mas a gente consegue visualizar que nossa altura também aqui é 17. Então, se eu diminuir ou aumentar em relação ao meu controle, o meu prisma diminui, o que facilita muito numa aula, né, a parte didática das 3 dimensões. Então, aqui, a largura, ela aumenta, diminui a abertura do meu prisma, o comprimento, ele encurta, né, ou aumenta, né, no caso, e a altura diminui e aumenta. Então, né, este é o nosso prisma. Este é o nosso prisma proposto. Né? Ficou com essa cara aqui, né, com essas 3 dimensões em relação a PA. Como a gente descobre o volume? O volume a gente descobre, né, da maneira bem fácil. Né? A gente vê aqui, né, que o volume do nosso prisma, a gente pode fazer da seguinte forma. Volume do nosso sólido. Nosso sólido é esse aqui. Que no caso, o meu quadrilátero Q1. Né? Então, o volume ele é igual ao volume de Q1. Mas, na verdade, não está com Q1. Então, como E. Opa. Eu preciso só dar uma olhadinha aqui como que está meu... Exibir janela de álgebra. Aqui. Tá. No meu caso, o meu prisma está representado pela letra C
né? Que é o prisma Q1H. Então, meu volume é o volume de C. Volume de C. Que é 1428, né? Então, a gente pode colocar aqui, volume igual a 1428. No caso, centímetros cúbicos, né? Se a gente estivesse trabalhando com centímetros. Isso fica tão interessante de olhar também, que se de acordo com a mudança das minhas dimensões, o meu volume aqui vai aumentar, ou vai diminuir. Nesse caso, não tem como aumentar, porque eu já deixei o limite máximo, né, das dimensões. Mas se eu diminuir aqui, por exemplo, meu volume altera. Olha que interessante isso aqui, né? Aqui, ó, o meu volume altera. Se eu diminuo o comprimento, se eu diminuo a largura, se eu diminuo a altura, né? Chegando no volume de quê? 1428, que é dessas 3 dimensões que a gente tinha encontrado, né? Então, o nosso prisma ficou com essa cara aqui, ficou dessa maneira, né? Ficou bem legal, com uma largura de 7, com um comprimento de 12 e com uma altura de 17. Então, essa é a representação pela GeoGebra do nosso prisma, né? Vou parar a minha apresentação aqui e vou voltar para o slide. Para eu voltar para o slide. Certo. Então, como visto anteriormente, né, a gente achou que o nosso volume é 1428 centímetros cúbicos, que é a multiplicação dessas 3 dimensões, né? A gente acabou de fazer, né, pelo software GeoGebra, que é um software muito bom para representar vários experimentos matemáticos, comprovar, etc. Várias atividades que podem ser feitas em relação à geometria, à álgebra, várias, né, todos praticamente temas da matemática, né? Então, a conclusão. Podemos concluir que, em uma progressão aritmética, mesmo que entre seus termos há uma incógnita, é possível encontrar seu valor e a razão desta PA, através da fórmula, né? Que a razão é um termo menos o seu antecessor. Sendo assim, a respeito dessa atividade, podemos concluir que foi possível modelar uma progressão aritmética com uma incógnita em cada termo, se já se tem uma razão desejada. No nosso exemplo, foi o valor 5. Também podemos afirmar que é possível relacionar a matéria de progressão aritmética com a geometria em relação às dimensões de um prisma. Ou seja, eu, além de modelar uma progressão aritmética, consegui modelar um prisma através dos termos dessa progressão. Então, a modelagem matemática ela vem, né, para ajudar a gente a trabalhar com a matemática de uma maneira que possa relacionar a própria matemática com diferentes temas, dentro da matemática ou fora dela, né? Mas a proposta foi essa, né? Muito obrigado pela atenção, por assistir. Qualquer dúvida, estou à disposição. E foi um prazer fazer essa atividade, porque eu acredito que eu aprendi bastante também. Muito obrigado, professor. Até a próxima.